Podcast OAB Ituiutaba. Apoio Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, da OAB MG. Benefícios, convênios, planos de saúde e projetos sociais para a advocacia mineira. Programa Vitrine, a mais eficiente vitrine para sua marca no Triângulo Mineiro. Informação, cultura, esporte e novidades de uma forma descontraída e divertida. Aos sábados, na Vitoriosa. Saudações, pessoal! Estamos iniciando hoje o nosso segundo episódio do nosso podcast aqui da OAB Jovem de Ituiutaba. Eu sou o Lucas, eu vou comandar hoje aqui a mesa, estou na presença de duas advogadas, brilhantes advogadas, e nós vamos falar hoje sobre o direito de família. Vou pedir inicialmente, doutoras, que vocês se apresentem, falem um pouquinho de vocês, da profissão, de como surgiram para a advocacia. Vou começar pela senhora, doutora Carita, seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade para fazer a sua apresentação. Olá, Lucas. Olá, doutora Heloísa. Primeiro, eu quero estar agradecendo esse espaço. Acho muito importante, né, o OAB Jovem estar à frente disso, dando espaço para a gente possa falar um pouco mais, né, sobre as nossas áreas de atuação. Eu sou especialista em direito de família, estou atuando aí nesse ramo e agora estou direcionando muito para o direito da mulher. No direito de família, eu me encontrei um pouco por conta do meu histórico de vida, né? E acaba que a gente se encontra também em relação ao direito da mulher. Estou presidindo a comissão também do direito de família e é um prazer para mim estar aqui ao lado da doutora Heloísa, que também faz parte da comissão da advogada mulher. Então, acaba que hoje esse nosso encontro, né, essas nossas conversas aqui, vai ser linkado muito ao direito de família e também, consequentemente, ao direito da mulher. Muito obrigado, doutora. Doutora Heloísa, seja bem-vinda, sinta-se à vontade para fazer a sua apresentação. Muito obrigada pela oportunidade, doutor. Meu nome é Heloísa Poloni, eu sou advogada em Direito de Família, já sou advogada há mais de 5 anos, mas me encontrei em Direito de Família recentemente, nos últimos 2 anos, né? Não era especificamente a área que eu gostaria de atuar, eu saí da faculdade achando que ia atuar em criminal, mas nunca gostei e no Direito de Família eu achei um propósito de atuação, né? A gente acaba atuando com pessoas que realmente precisam do advogado, né? São crianças, 90% dos casos, pelo menos que eu atuo, envolvem menores e mães solteiras também, né? Mães solteiras que precisam de muita ajuda, de muita escuta e principalmente de que tenha um advogado que lute por elas, né? Que faça com que elas sejam ouvidas e que aquela situação seja realmente solucionada para que a vida fique um pouco mais leve para todas elas. Excelente, excelente. Eu gostaria de saber um pouco mais, antes da gente falar especificamente aqui do tema de hoje, que é a respeito do direito de família, sobre vocês. Começando com a senhora, doutora Heloísa, a respeito do direito. Ele sempre foi a primeira opção para a senhora se via em outra área, ou é uma escolha, tem parentes que na família que são advogados, e aí, por consequência, a senhora virou advogada. Como que foi essa trajetória até a gente chegar aqui hoje na senhora uma advogada reconhecida, renomada, atuando no direito de família? Olha, direito não era uma opção, de forma nenhuma. Eu queria medicina, mas no meu último ano de faculdade eu fiz pelo menos uns 7 testes vocacionais e todos eles davam para direito. No último ano de graduação? Faculdade. Último ano de ensino médio. De ensino médio, da graduação. Médio. Isso. E aí o que aconteceu? No meio do ano, do meu último ano, né, do ensino médio, eu fiz esses testes e prestei o vestibular. E aí eu passei no vestibular. Entrei com um advogado para pedir autorização, né, para eu entrar para a faculdade e não consegui. E aquilo ali martelou tanto na minha cabeça que ali surgiu a vontade de realmente ser advogada, de combater as injustiças do dia a dia. A senhora entrou com mandado de segurança para tentar o ingresso antes da conclusão do ensino médio. Isso, entendi. Exatamente. Na época eu não consegui. E eu falo que, por incrível que pareça, um dos casos mais célebres para mim de toda a minha carreira foi pegar uma criança não, né, uma adolescente que passou na faculdade e estava na mesma situação que eu. E eu consegui fazer com que o mandato de segurança dele fosse aprovado. E hoje ele já está aí finalizando a faculdade. Então, excelente. Assim, eu me senti como se fosse meu, né? Como se aquele mandato de segurança meu que não deu certo, efetivamente tinha dado certo agora. Então, eu falo que de todos os casos que eu atuei, ele foi o mais célebre mesmo. Porque foi ali que eu me encontrei, né? Com essa negativa. Não, você não pode fazer. E aí, eu quis ir contra
contra essa resposta. Excelente. Na graduação, a experiência da senhora, então, foi na área criminal, não tinha nada voltado ao direito de família? Não, na verdade, a minha experiência foi em direito civil, né? Eu atuei na 2ª Vara Civil, fui estagiária na 2ª Vara Civil. Tanto que na época que eu entrei, ainda o estágio ele era voluntário, ele não estava remunerado até então, e era para eu ser dirigida para a vara criminal. Só que aí aconteceu um problema, eu fui para a vara civil e ali eu comecei a gostar, né, efetivamente de tudo o que estava acontecendo. Acabei prestando a minha prova em civil, justamente pela facilidade, né, pela vivência que eu já tinha, mas eu esperava que após eu me formasse eu fosse para a área criminal, mas eu não me identifiquei mesmo. Entendi. Eu vou aproveitar o ensejo da 2ª Vara Civil, vamos mandar um abraço pro pessoal da 2ª Vara, a Adriana, as Adrianas, né, na minha época eram 2, eu também fiz estágio na 2ª Vara, eu lembro que tinha a Thalita, a Karen, no gabinete a Ana, né? É a Ana. A Ana, mais alguma que eu... A Agora Kênia mudou, continuou né? trabalhando lá, mas A mudou muito. Kênia. Tinha a Priscila na minha época. A Priscila também, da minha época, eram as 2 Adrianas, a Priscila, a Karen, a Thalita, a Ana. Um abraço a todas, né? Um abraço para a 2ª Vara Civil. Excelente. Doutora Carita, e a senhora? Como que a senhora surgiu para o direito? Sempre foi uma escolha? Era sempre essa foi a primeira e única opção? Ou não? Tinha uma outra área de interesse e acabou que por um destino surgiu o direito? É incrível, o meu também foi destino. Eu iniciei, quando eu comecei a pensar na questão da faculdade em si, foi em psicologia. Tanto é que eu prestei vestibular para psicologia, só que na época a antiga FEIT, né, que agora é a UENG, o valor da matrícula, enfim, essa questão financeira, para mim, no momento mesmo eu tendo conseguido, eu não consegui arcar para poder ingressar na faculdade. Mas eu optei em estar fazendo novamente o vestibular. E eu falo que é destino ou um erro, eu não sei explicar muito bem, eu coloquei a minha primeira opção como direito, era para ser a minha segunda opção. Aí fiquei sabendo por terceiros que eu tinha passado em direito, porque eu estava aguardando, era psicologia. Eu falei, não, é destino, porque se não deu certo o anterior e agora já foi o direito, eu não vou ficar aguardando. E já estava tudo já organizado, comecei a fazer o direito e ali eu já fui para a questão de estágios voluntários, né? Foi quando eu comecei realmente ali na Defensoria Pública. E ao contrário da doutora Heloísa, eu atuei não, né? Fiquei ali no ramo da área criminal e me encontrei na área criminal, tive essa experiência muito interessante com o doutor Lupercio, à época. E eu achei que, por eu já ter tido essa experiência, já estar envolvida, eu provavelmente iria iniciar o meu escritório na questão criminal. Mas, pelas questões que ocorreram na minha vida, em relação a divórcio, em relação a pensão, a guarda, alimentos e afins, eu me identifiquei muito com o direito de família e eu comecei a atuar nessa área. Excelente. A senhora não fugiu muito da psicologia, não, né? Não, porque fugi. O advogado, além de advogado, ele é psicólogo, né? Psicólogo, ainda mais atuando no direito de família. Exatamente. Até essa pergunta que eu queria fazer para a senhora. O direito de família, o ramo, né? Eu acho que ele é mais do que qualquer outro. O advogado, ele avoca uma segunda função, que é de psicólogo, que é de ouvir, de entender, né, de ter a empatia, a resiliência. Como que é, na prática, doutora, essa questão de ser muito mais a questão de ouvir, né, o que a pessoa tem, as dores, e absorver aquilo e trazer uma solução? Como que é, na prática, essa função de psicólogo e de advogado? Olha, para mim, né, a minha experiência é uma coisa que acaba se fundindo, né? Por eu já ter vivenciado isso, ter essa vivência, eu tenho essa empatia, né, de saber ouvir, de saber sentar com o cliente, ouvir todas as suas angústias, porque o cliente ele chega de uma forma que ele não vem muito objetivo, né? Porque tem muitas dores ali, quando se fala em divórcio, quando se fala em guarda, né, de filhos, ali tem uma dor, ali tem uma coisa que não está curada, né, uma ferida aberta. Tem que ter essa empatia, de saber ouvir, até para você poder estar atuando e militando para esse cliente, né? Porque você, como advogado, que vai conseguir pegar dessas dores informações necessárias para estar utilizando no direito dessa cliente que vem para você. Então, doutor Lucas, para mim não há uma separação específica.
porque se tratando dessas áreas, né, dessas searas, infelizmente são coisas que são dores mal resolvidas, são questões que vêm, aí eu costumo falar para os clientes que vêm até mim, você está pegando o seu problema e depositando em mim para que você possa descansar um pouco. Então, quando a gente fala de problemas, fica muito vago eu falar para você que tem como estar separando a questão psicológica com a questão do direito. Acaba que andam de mãos dadas, tanto é que no meu escritório eu tenho uma parceria não, né? Eu tenho uma psicóloga ali que está sempre de prontidão, caso necessite, né? Já falo para esses clientes, já pergunto, vocês têm psicólogas para vocês poderem estar passando por uma terapia, porque é necessário, até para que a gente possa ter mais êxito na sua demanda. Já oriento ela a estar procurando uma psicóloga de confiança, né? E eu, como advogada familiarista, também tenho por trás de mim também, eu tenho uma psicóloga, eu tenho eu faço esse acompanhamento em terapia, né? Justamente para eu poder estar 100% para essas clientes que venham até mim. Excelente. A gente acaba pegando a carga emocional do Sim, cliente, né? Exato. Tem que estar preparado para isso. Ouvir, né, doutora Heloísa, nessa área principalmente é muito importante. E como construir uma barreira para não se envolver emocionalmente, igual a senhora falou, né, para não absorver a dor dessa mãe, dessa criança. Há alguma técnica na prática que vocês conseguem aplicar para criar essa barreira de sentimento, né, principalmente se envolvendo com casos que envolvem muito a questão da emoção, né? É bem difícil, viu, doutor? Porque, na verdade, o que acontece? A escuta, ela acaba sendo... Até a escuta, eu acho que, de certa forma, ela acaba sendo agressiva para o cliente, né? Porque ele tem que reviver tudo aquilo que ele já viveu para passar todos os fatos para que a gente consiga atuar da melhor forma possível. E no início da carreira, eu não tinha técnica, né? Eu acabava absorvendo mais isso, mas eu falo assim que... com o tempo, as situações elas acabam se repetindo muito. Então, a gente acaba ficando com uma casca grossa, né? Sobre os assuntos que envolvem mesmo o direito de família. E isso não faz com que a gente seja menos empático. Na verdade, faz com que a gente seja mais profissional, né? De conseguir escutar o cliente, saber entender a dor dele, direcioná-lo para a terapia, obviamente, porque quando o processo ele tem uma carga emocional muito grande, parece que, por incrível que pareça, ele trava. Ele trava, ele não anda. Por mais que a gente ligue para a secretaria, faça o processo andar, é incrível, ele trava. Então, a gente tem que conversar muito com o cliente, deixar claro que nós faremos o que é possível dentro do direito, né? Dentro do que é jurídico. É claro que a gente não vai resolver a situação emocional dessa pessoa, a gente vai resolver a situação legal, né? Dessa criança, dela ter o convívio ou não, explicar para essa mãe ou para esse pai como que isso vai funcionar, para que tenha o respeito mútuo entre eles, mas a técnica é essa, saber ser profissional, escutar e saber até onde vai a sua atuação. Porque, infelizmente, a gente não consegue atuar como psicólogo, a gente não consegue resolver o problema emocional, a gente consegue resolver o problema jurídico. Por isso, essa importância de direcionar, né? Porque, por mais que a gente, querendo ou não, pegue um pouco, eu não vou falar esse papel que eu acho que chega a ser, né? Mas a gente pega um pouco essa questão da escuta, a gente tem que saber direcionar até para esse cliente saber até qual ponto que eu, Carita, como advogada, estou ali com ele, né? Porque, infelizmente, a gente tem que colocar esse limite para que o próprio cliente não se confunda, né? Trazendo, porque começa a trazer, querendo ou não, a gente está falando de questões do dia a dia do ser humano, né? Está atingindo o máximo do ser humano nessas questões. E se a gente não colocar esse limite, não direcionar para um psicólogo, para fazer uma terapia, ou até outras questões que são diversas, esse cliente confunde a Carita advogada com a Carita psicóloga. Exato. A gente tem que... Mas a gente coloca esse limite, como a doutora Heloísa pontuou, com a experiência, né? Hoje a doutora Heloísa falou 5 anos, né? Então, estamos com a mesma idade já de atuação, então a gente já adquiriu uma certa experiência de saber já lidar com esse cliente conforme cada caso, que também vem de cada cliente, cada caso é diferente. Exato. Até no podcast anterior, a advogada que participou, ela mencionou, ela atua na área criminal, que é um trabalho de multiprofissionais, a depender da área do jeito que você atua. Igual no caso dela também, lida com questão de violência doméstica, então sempre tem um profissional, uma psicóloga ali para fazer a oitiva, para escutar, né, aquela vítima. No caso de vocês também se assemelha a questão dessa figura de outro profissional, né, de um
São multiprofissionais que precisam, além do advogado, da orientação técnica de como vai proceder o processo dentro dos termos da lei, também um amparo de um psicólogo para acompanhar justamente pelas dores, né? Nós somos formados e temos a técnica do processo. Isso. As questões acessórias que vêm junto com cada processo, com quem atua no previdenciário, sempre tem que ter um know-how um pouco dentro de um pedido médico, de um relatório, de uma radiografia para solicitar, uma ressonância. No caso de vocês também, né? Além do conhecimento técnico, que é o que a gente possui, precisa ter um outro profissional ali para auxiliar nessas demandas, né? E outra dúvida que me surge, né, e eu não sou um especialista dentro do direito de família, vocês têm mais autonomia para falar a respeito, dentro das possibilidades que a gente está tratando, não tem somente essa questão de mulher, de filho, de guarda, de pensão que a gente está discutindo. Há outros ramos a serem explorados dentro do direito de família, correto? Isso. Doutora Heloísa, o que a senhora passa para nós? A senhora só atua nessa questão do direito, né, da criança, da mulher ali, ou atua também, às vezes, do lado contrário, para o genitor, para outras áreas? Sim, a gente fala do caráter preventivo, né? A grande parte das vezes o cliente chega até nós para resolver um problema, mas a nossa atuação também começa no preventivo, né? Que vem ali por meio de um planejamento matrimonial, um planejamento sucessório. Indiretamente tem reflexo em crianças, tem reflexo em famílias, né? Mas a gente consegue, por exemplo, planejar um casamento antes mesmo dele acontecer, tanto na esfera patrimonial como também de uma esfera de vivência mesmo, né? Antigamente a gente falava muito de pacto antinupcial voltado para proteção de patrimônio. Hoje a gente já consegue atuar principalmente em escolha de pessoas, né, que queiram ser guardiões legais daquela criança, ou até mesmo voltadas a regras para o relacionamento. Então, por exemplo, se aquele casal ele tem uma frequência maior de viagem, se gosta de viajar sozinho, né? Se quer ter um relacionamento aberto, porque hoje, infelizmente também a gente tem o nosso direito de escolha, né? E o direito ele abrange também múltiplas formas de família, incluindo a família aberta, né? Esse casal que tem um relacionamento aberto. Então a gente consegue falar ali a respeito de como que fica isso, como que vai ser solucionados os conflitos caso eles existam. Então, a gente consegue falar, por exemplo, né, se vai sair ou não, se tem a permissão para ter relações com outras pessoas ou não, e até que ponto isso vai. E é algo que é muito pouco explorado dentro dos próprios profissionais do direito de família, até mesmo por ser polêmico, né? Excelente, a gente, a cada dia que a gente passa, toda a vida é uma experiência, né? Sim. Eu ouvi falar agora recentemente até de uma questão de namoro, como é que é o nomenclatura? Namoro qualificado e Isso. namoro. Qual Exatamente. seria a diferença, né? Namoro, vamos pensar num namoro simples entre adolescentes, né? Certo. Que tem ali o relacionamento entre eles, mas não tem ainda nenhum indício patrimonial. Quando a gente fala de um namoro qualificado, por exemplo, nós estamos falando de pessoas que têm pequenas vivências patrimoniais. Então, por exemplo, eles compartilham Netflix, Spotify, né? Que seriam indícios também para a união estável, mas eles ainda não têm o desejo de constituir uma família. Então não é uma união estável. Não. Se diferencia. É muito subjetivo, né? Vai depender de como que as pessoas elas se mostram para a sociedade. Se elas se mostram como um casal, o famoso, é o meu namorido. O namorido já configuraria, por exemplo, uma união estável. Mas se esse casal, ele se mostra para a sociedade, né? Como namorados mesmo, mas eles dividem ali pequenas contas, seja de streaming, seja mesmo até de divisão de despesas de uma casa. Vamos supor de um casal que se encontrou na faculdade, resolveram morar junto para dividir despesas, mas não tem o interesse em constituir uma família. Então nós temos um namoro qualificado. É algo uma linha bem tênue que precisa de uma análise muito minuciosa. Entendi. Antes de passar a palavra para a doutora Carita, eu quero aqui novamente estender os meus agradecimentos ao Chalfun por possibilitar a gente estar desenvolvendo esse podcast. É de extrema importância, de profundo agradecimento, que eu reitero esses agradecimentos à sua pessoa. E aproveitando o ensejo, vou passar para vocês novamente sobre os benefícios que a Caixa de Assistência de Minas Gerais proporciona para o advogado. Se ligue no vídeo.
Nós somos a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, a CAAMG, fundada em 24 de novembro de 1942 e braço assistencial da OAB Mineira. Estamos presentes em todos os momentos da sua vida, em todos os cantos de Minas. Assistimos advogados, advogadas e dependentes que passam por dificuldades momentâneas com auxílios estatutários permanentes. Também oferecemos soluções que contribuem com a sua tranquilidade, bem-estar e sucesso profissional. A gestão 2022-2024 está atenta às necessidades da classe e lançou programas como o Meu Primeiro Certificado e Meu Primeiro Site, iniciativa inédita no Brasil. E de forma pioneira, a principal inovação, a telemedicina gratuita do Hospital Israelita Albert Einstein, que está disponível para toda a advocacia. E já lançamos muito mais, como o programa Advocacia Empreendedora e o portal Classificados. Nossa principal missão é caminhar lado a lado com a advocacia, prestando assistência aos que necessitam, incentivando aqueles que começam a sua carreira e lutando para garantir a todos dignidade e valorização dos que diuturnamente entregam para a sociedade o Estado Democrático de Direito. A Caixa se orgulha de fazer parte da trajetória de cada um dos quase 140 mil inscritos na OAB em todo o estado de Minas Gerais. Fique atento nos episódios do podcast que a gente sempre vai trazer esses vídeos para mostrar quais as benesses que tem, que a Caixa de Assistência proporciona para o advogado. Dando continuidade, doutora Cárita, eu gostaria de saber da senhora nesse momento, como que funciona o público-alvo da senhora hoje? Igual a gente está conversando, dentro do direito de família tem várias áreas, são várias ramificações, né, dentro desse tema em específico. Tem inventário, tem a questão sucessória, tem a questão de guarda, tem a questão também do genitor, né, que às vezes, na grande maioria dos processos, ele que é o demandado no processo, né, que ele é o alimentante, então a ação é ingressada contra ele. No escritório da senhora, como que funciona essa questão? A senhora está mais voltada para a questão de proteção à mulher, né, com a genitora e o filho, ou também engloba as outras áreas? Então, atualmente, como a gente estava conversando, o meu público está muito segmentado, né? Devido à procura, devido à questão que eu também utilizo muitas redes sociais, né? Eu levo, né, muitas informações voltadas ao direito da mulher e, consequentemente, se tratando do direito de família aos seus filhos, né? Porque, em se tratando de guarda e pensão, casualmente, né, normalmente, é a mãe que fica com a criança, né, é a mãe que arca com essas questões. Então, essas mulheres que vêm a mim, consequentemente, também vêm em busca do direito dos filhos. E hoje eu posso falar que o meu público maior, 90%, 95%, são mulheres que vêm em busca dessas informações, né, que vêm em busca de procurar esse refúgio, né, em relação ao direito. Infelizmente, a demanda que vem é contra esses genitores, né? E, na grande maioria, são genitores realmente ausentes. Claro que temos exceções, e nessas exceções eu sempre busco a questão de sentar, de tentar um acordo, uma conciliação, quando eu vejo essa possibilidade, né? Mas a grande demanda dessas mulheres que vêm a mim são mães solos, que tem esse histórico desse genitor já ser ausente já há um tempo na vida dessa criança, né? E quando eu falo de ausência, doutor Lucas, é uma ausência afetiva, né? Que é essa ausência. Não é só financeira. Não, né? É né? só financeira. Tanto é que essas mães, elas chegam ao ponto de me buscar para buscar uma ajuda financeira, porque não tem nem essa ideia, né? De que também pode ter algum tipo de reparo em relação à ausência afetiva, porque esse genitor também não é presente nem nessa questão. Então, já fica aquela ideia, nossa, esse pai não faz o básico, o mínimo, né, que quer contribuir com os gastos dessa criança e também não se faz presente. Muitas dessas mães têm esse desabafo. Doutora Cárita, se ele fosse presente na vida do meu filho, né, se ele fosse um pai que quisesse participar de todas as questões do meu filho, quisesse estar presente na escola em datas comemorativas, né, ou se quisesse pegar, você vê que são coisas mínimas, né, doutor? Se quisesse pegar para levar para tomar um sorvete, né, se o filho não chamasse por ele, ele simplesmente se negasse, se ele fosse presente nesses quesitos, que nem é o financeiro, provavelmente eu nem estava procurando o direito dele em relação aos alimentos.
Eu estou buscando os alimentos porque eu sei que é a única forma que ele pode estar contribuindo para o meu filho, né? Que pode ser algum tipo de refúgio em relação aos seus direitos. A busca ela não é nem sempre só material, né? Sim. Ela é busca mais pela essa questão de sentimentos, né? De afetividade. Isso. E até, então, me corrija se eu estiver errado. Então, a senhora é advogada, especialista em direito de família, com subespecialização prática no direito da genitora. Isso mesmo. É correto dizer dessa forma, Isso mesmo. então? Estou voltada realmente para o direito. Eu falo direito das mulheres, né? Porque, consequentemente, a genitora é uma mulher, mas é voltada para esse direito dessas mães solos, né? Entendi perfeitamente. Só para complementar a sua fala, Carita, eu acho muito interessante o que você disse a respeito dessa ausência afetiva. Isso. Né? É engraçado, porque igual a maioria das pessoas conhecem muito a responsabilidade financeira. E, realmente, as clientes chegam até nós com essa reclamação da ausência afetiva mesmo, mas elas não sabem como corrigir. E eu penso que hoje talvez seja o maior defeito do nosso sistema jurídico, né? Por mais que a gente tenha formas de exigir com que esse genitor ele compareça na vida dessa criança, né? Que de certa forma seja estabelecido ali pelo menos uma vez ao mês, né? Ainda assim é algo muito falho. A gente vê que existem decisões que são determinadas essa visita, às vezes até uma visita virtual para que essa criança se sinta mais à vontade, porque ela nunca conviveu com o pai, ela nunca viu o pai, então como que ela vai pernoitar com esse pai, como que ela vai ver a cada 15 dias, mas a gente ainda vê algo muito falho no direito, que é como fazer com que esse genitor ele tenha amor. Aconteça, né? É muito subjetivo, né? É algo que está no papel, consegue se estabelecer no papel essa convivência, né? Mas como fazer com que esse genitor realmente faça isso, né? Porque como a doutora Heloísa trouxe, aqui a gente está tratando de algo que vai além. A gente está tratando de amor, da pessoa querer se doar para o próximo, né? Como que você obriga isso? Exatamente, essa seria a minha pergunta. A doutora Heloísa estava pontuando sobre essa questão de dentro do próprio processo, né? Se faça essa exigência que ele tenha um convívio físico com a criança. Como você vai exigir afetividade nesse ponto? Dentro de um processo, por exemplo, tratando de um caso prático, a mãe, essa genitora, essa mãe solo, procura o escritório de vocês, aí dentre as várias perguntas que vocês fazem para saber a tese do processo, a linha que vai seguir, é se aquele pai ele é um pai ausente, se é um pai presente, se ausente for, se aquela criança tem interesse de ter o convívio com o pai. É questionado isso à mãe? Sim. Ou é uma coisa padrão que, não, todo processo que o pai é ausente, a gente já pede? Como que é feita essa situação? Não, a gente tem essa abordagem, eu falo, gente, doutora, se não for, você me corrige. Eu tenho essa abordagem nesse sentido, né? Primeiro eu busco entender como que está sendo essa rotina da criança. Se essa criança conhece esse pai, se ela sente essa ausência, se ela quer essa presença desse pai, porque também vai a questão da idade da criança, e a mãe também em relação a isso, né? Porque chegou para mim um caso recente que a gente conseguiu finalizar até numa tratativa, mas de início, quando essa mãe chegou a mim, a criança tem 4 anos, e são 4 anos de ausência desse genitor. Ele nem chegou a conhecer a filha, só soube da gravidez da mãe, eles terminaram, não teve nenhum tipo de contato. Não registrou? Registrou. Só registrou e foi embora. Somente, não teve questão nem de conhecer nos primeiros dias de vida, e isso estendeu por 4 anos. Passou-se os 4 anos, esse genitor reapareceu, como se nada tivesse acontecido, já entrando com uma ação, solicitando a guarda e também as questões que vêm, né, no processo, a guarda, alimentos e afins. E essa mãe me procurou desesperada. Falou, doutor, ele não tem a convivência, ele é um estranho para minha filha não conhece ele. Então, né? Esse processo seria para a defesa, então seria para ela não conviver com o pai ou para que esse convívio seja de forma gradual? O que seria nesse sentido? Aí, nesse caso, que eu já estou falando, no caso que foi prático, né? Eu sentei com essa mãe e busquei saber dela e o seu interesse em relação a isso. Porque a criança tem 4 anos, ela ainda não responde por ela e nem conhece o pai, né? Não tem como a gente estar puxando isso, a informação dessa criança. Eu falei, e o seu interesse? Você está aberta a isso?
que esse pai tem esse convívio. E através até dessa conversa, porque é onde a gente fala que é o momento da escuta, né? Que a gente vai colocando também, porque a gente tem que pontuar. Se esse pai está procurando, né, a gente tem que pontuar que, se mesmo a intenção dele for boa, isso vai dar retorno positivo para a criança, né? É onde que entra, que foi a possibilidade que a gente conseguiu chegar junto com esse pai, essa visita, a gente fala assistida, né? Que aí ela vai por etapas. Essa criança vai estar indo, esse pai vai estar indo até a residência dessa criança, pegar, ficar por umas meia hora, voltar, apresentar-se como pai, levar para passear, criar esse vínculo, criar esse elo. Como que ele mora em outra cidade, a gente abriu para que ele tivesse esses horários durante a semana para estar ligando com essa criança em videochamada, para a criança começar a reconhecer, primeiro, ele como uma pessoa, segundo, como uma pessoa que já tem um certo afeto, e depois como pai. Exatamente. E sempre a gente busca colocar, no meu caso, eu busco colocar períodos, né, para que não fique aberto. Porque senão esse pai vai continuar da mesma forma, tendo só esse tipo mínimo de contato. E depois querer buscar bruscamente, querer pegar bruscamente. Eu coloquei para ela um período, salvo engano, acho que foi de 1 ano, para ficar essa forma de convivência. E após 1 ano já começava, que já tinha esse vínculo, né? E lembrando que essa criança também foi indicada para ela ir a um psicólogo, então ela também está tendo acompanhamento psicológico nessa questão. E depois de 1 ano, ela já começa a poder pernoitar com esse pai, que já vai ter esse vínculo, a cabecinha dela já vai estar entendendo quem é a pessoa, se ela já vai ter essa confiança de estar na casa desse pai, e assim ter uma convivência realmente de pai e filho. Exatamente. O que nós temos que lembrar sempre, né, e quando chega até mim casos como esse, é que nós estamos garantindo o direito da criança. Isso. Né? Então, quando se trata de criança, é algo muito peculiar. A gente precisa saber como que essa criança está, o que ela sente. Às vezes a gente pega até um laudo psicológico mesmo de que essa criança precisa de uma convivência com esse pai, e às vezes a gente tem a trava por parte da mãe por algo que ela já viveu. Então a gente tem que pegar, conversar muito bem para colocar no processo e fazer essa cobrança, né? Igual, por exemplo, quando a gente fala de cobrar que o pai tenha afetividade, né? Vamos supor, do caso contrário, o doutor deu exemplo de um pai que exige esse convívio com a filha, que foi o caso que chegou até a doutora. Mas existe a possibilidade da mãe que se sente extremamente sobrecarregada, chega até o nosso escritório e fala assim: olha, doutora, eu não aguento mais, eu preciso dividir essa sobrecarga. Eu preciso que esse pai, ele tenha não só a responsabilidade financeira, mas ele tenha a responsabilidade de cuidado, de que ele seja pai. Então, a gente começa ali a fazer toda uma tratativa para que esse pai ele entre em contato com essa criança o mais gradual possível e, se for o caso, até entrar com um processo de cumprimento de sentenças. Ele já tem algo determinado, já foi fixado por um juiz e nunca foi cumprido. E o incrível é que a maioria dos que já foram fixados e a mãe vem buscar, né, essa questão do pai ser mais presente, né, cumprir essas convivências, são pais que exigem a guarda compartilhada. Exatamente. E na prática não exerce a guarda compartilhada, porque a guarda compartilhada é isso, né? É exercer a responsabilidade sobre essa criança. É um pai que tem uma guarda compartilhada estipulada, mas não sabe nem onde a criança estuda, não sabe qual médico a criança vai, não sabe se tem alergia, que a criança tem. Já chegou isso para mim, o pai não saber a idade do filho, não ter noção se o filho tem alguma alergia. Pensa no perigo dessa criança com esse pai que não sabe os problemas de saúde dessa criança, entendeu? Então, são pais que, na hora de um processo, né, exigem um tipo de guarda, mas na hora de praticar essa guarda, infelizmente, são ausentes. Doutora Heloísa, dentro dessa questão, como a doutora Kari estava mencionando, das questões práticas que envolvem dentro de um processo, como a senhora bem mencionou, né? Às vezes o genitor não tem conhecimento de um problema que essa criança possa vir a ter, uma alergia, alguma questão de alimentos que não pode comer. Então, essa convivência com esse pai, que inicialmente não teve um contato com essa criança, ela é de forma gradual. Ela é uma visita assistida, por exemplo. Assistida, na verdade, vai depender muito de cada situação. A gente consegue determinar uma visita assistida de uma forma consensual dentro de um acordo. Mas quando a gente fala de um formato judicial, nós precisamos de que o juiz ele analise a situação. E, normalmente, as visitas assistidas elas são determinadas para casos em que houve uma espécie de violência doméstica para a genitora ou o
o pai apresenta algum tipo de risco com a convivência do filho. Então, já teve ali indícios de talvez uma violência, né, contra essa criança, um assédio, alguma questão mais séria. Então, as visitas assistidas, a princípio, judicialmente, é nessa situação. A não ser que seja uma criança muito pequena, ela nunca teve convivência com o pai, e aí faz essa visita não com a denominação de assistida, mas Gradual. com a denominação de gradual, para que tenha o convívio dentro da casa dessa mãe, a princípio, para depois trazer essa criança para um outro ambiente. Entendi. Mas cada caso é decidido individualmente, né? Isso. A questão dos alimentos, por exemplo, quando tem essa nomenclatura dentro do direito, mas o valor que é pago pelo genitor, e até é importante esclarecer para aquelas mães solos que estão nos assistindo, que não engloba só alimentos, propriamente dito, pelo sentido Exato. literal da palavra, de comida. A pensão, ela tem que ter subsídio para outras questões básicas da criança. Sim, na verdade, a gente está falando de comida, a gente está falando de habitação, né? Aluguel, água, energia, internet. Tudo isso tem que entrar no conto para saber a cota parte que o genitor tem que arcar. E não só isso, né? É muito comum a gente ouvir falar, a pensão de alimentos é 30% do salário mínimo. Virou algo como se fosse... Como se fosse comum, lei, Como né? se fosse como se a fosse regra arroz com geral, feijão. né? Porque eles trazem para mim, que eu também, por mais que meu público maior hoje em dia são mulheres, mas vem homens, né? Vem genitores. Então, ele já traz para mim, doutora, se a mãe da minha filha entrar com a ação, só tem os 30%. Eles não já pensam... vem com essa questão fixada. Realmente já se tornou como se fosse regra, que é 30%, mas não é bem assim. 30% é o mais usual, porque é o mais conhecido, né? Um amigo, ou um tio, um parente tem esse percentual fixado, mas cada caso é um caso. Ali é balanceado a questão da necessidade da criança, que é onde engloba esses gastos que a doutora Heloísa falou, que é alimentos, lazer, vestuário e afins. E também na balança, na contramão, tem a possibilidade desse pai. Então, a gente tem que ver a renda desse pai. Isso. Como que se cobra 30%, que para mim, ao meu ver, ainda é um valor muito baixo para um gasto de uma criança, para um pai que recebe em torno de R$10 mil, R$5 mil, não faz sentido. Não faz sentido. Então, a balança não tem esse equilíbrio. A conta nunca vai fechar. Nunca fecha. Doutora Heloísa, existe um binômio ou é um trinômio que existe para parametrizar, para dar uma métrica para essa questão do valor da pensão? Eu vou justificando essa pergunta aqui para a senhora justificar a sua resposta. Como bem elencado pelas duas, são a questão da necessidade dessa criança de receber esses alimentos, da possibilidade do genitor de pagar. E aí, na hora que você vai quantificar, quando uma mãe vai procurar o seu escritório, por exemplo, doutora Heloísa, ela precisa, antes de te procurar, ela fazer ali um checklist? Olha, ela tem gasto, ela faz um balé, ela tem uma Netflix, isso a senhora vai me informar se entra também no cômputo ou não. Ela faz um balé, ela faz tem um Netflix, tem um Globoplay, tem uma academia, tem gasto com aparelho ortodôntico, tem médico. Essas questões, algumas, né, são questões de lazer, né, como, por exemplo, uma academia, um balé, alguma coisa. O streaming também, né, uma Netflix. Essas questões de lazer entram aí com uma necessidade fundamental da criança para que o genitor cumpra com 50% dessa obrigação, ou cada caso também é decidido de forma individual? É muito tênue, né? Em regra entra tudo. O que a gente vai analisar? Primeiro, quais são as verdadeiras necessidades dessa criança, né? E lazer é uma necessidade da criança. Brincar, se divertir é uma necessidade da criança. O que nós vamos analisar existe um abuso? Né? Existe um gasto que é exacerbado nessa situação? Seria um gasto supérfluo, por exemplo? Isso. Não, na verdade, não é nem supérfluo, porque, na verdade, se a gente parar para pensar, se levar a criança para poder brincar na praça, por exemplo, ela não vai gastar menos do que R$50, né? Assim, a grosso modo. Então, R$50 todo final de semana, R$200. Não é algo supérfluo para uma criança que não sai, para uma criança que não se diverte, não faz outras atividades. Então, vai depender de cada caso. Mas o pulo do gato está na proporção, né? O que a gente precisa analisar? Quanto que esse genitor ganha e quanto que essa genitora ganha. Antigamente, eu acho que é até uma falha dos próprios advogados, do nosso sistema jurídico, de como que era feito antigamente. Por isso que talvez a gente tenha tantas decisões com 30% sobre o salário
salário mínimo. Porque antigamente a gente falava que criança tem presunção de necessidade. E aí a gente vê uma enxurrada de processos que não demonstram quais são os verdadeiros gastos dessa criança, não demonstra quanto que o pai ganha, não demonstra quanto que a mãe ganha. Aí o que cabe ao juiz? Vou deferir o mínimo. O pai ganha um salário mínimo, eu vou deferir 30%. Eu não sei quanto que ela ganha. Eu não sei quanto que essa criança gasta. E hoje a gente vai totalmente à contramão daquela ideia, né? O que nós apresentamos para o juiz, olha, a criança tem um gasto fixo, que é de comida, de moradia, de energia, água, internet, porque hoje em dia, para distrair uma criança dentro de casa, infelizmente, a gente precisa da tecnologia. Hoje em dia, muitas das vezes, a própria criança utiliza até mais do que os pais que estão ali. Eu falo a exemplo de mim, porque a minha internet, no geral, eu utilizo no meu escritório, né? Porque eu fico o dia inteiro ali trabalhando. E minha filha estando em casa no período que ela está, é ela que está ali utilizando. Então, a criança ali está de igualdade em questão em relação à internet, é de igualdade também em relação à energia, em relação ao consumo de água. Exato. Entendeu? Então, é o que a doutora Luísa está falando. É até uma dica que a gente dá aqui para as mães solos que estão assistindo, é começar a fazer a comprovação desses gastos da criança. Para quê? Para que o advogado que você estiver procurando que entre com essa demanda, já apresente para o juiz quais são realmente esses gastos fixos dessa criança, para que o juiz possa estar fazendo esse cálculo e chegar num valor que não seja os 30%. E também os cálculos também daquilo que é variável, né? Isso que é a mesmo. roupa, que entra aí o lazer, entra outras questões que também estão no cômputo dos alimentos, que grande parte dos genitores acham que não entra. E antes de voltar a palavra para a doutora Cárita, eu queria convidar você, ouvinte, a assistir mais um vídeo dos benefícios que a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais proporciona ao advogado. Se ligue no VT. Nós somos a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais, a CAAMG, fundada em 24 de novembro de 1942 e braço assistencial da OAB Mineira. Estamos presentes em todos os momentos da sua vida, em todos os cantos de Minas. Assistimos advogados, advogadas e dependentes que passam por dificuldades momentâneas com auxílios estatutários permanentes. Também oferecemos soluções que contribuem com a sua tranquilidade, bem-estar e sucesso profissional. A gestão 2022-2024 está atenta às necessidades da classe e lançou programas como o Meu Primeiro Certificado e Meu Primeiro Site, iniciativa inédita no Brasil. E de forma pioneira, a principal inovação: a telemedicina gratuita do Hospital Israelita Albert Einstein, que está disponível para toda a advocacia. E já lançamos muito mais, como o programa Advocacia Empreendedora e o portal Classificados. Nossa principal missão é caminhar lado a lado com a advocacia, prestando assistência aos que necessitam, incentivando aqueles que começam a sua carreira e lutando para garantir a todos dignidade e valorização dos que diuturnamente entregam para a sociedade o Estado Democrático de Direito. A Caixa se orgulha de fazer parte da trajetória de cada um dos quase 140 mil inscritos na OAB em todo o estado de Minas Gerais. Pessoal, como visto, esse é apenas mais um dos benefícios que a Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais proporciona ao advogado. Retomando a nossa conversa, nosso podcast, doutora Cárita, como a senhora estava falando, complementado pela doutora Heloísa, da importância de quantificar esses gastos para evitar aquele sistema arcaico que existia anteriormente, de somente ser 30%, independentemente do ganho do genitor, estava se parametrizando somente sobre os 30%. Hoje, então, é importante que essa mãe ela quantifique esses gastos dessa criança e procure um advogado especializado a fim de ingressar com essa demanda de pensão. Porque se assim não fizer, provavelmente que o processo ele pode, né, correr de uma forma que não deseja, esses gastos que ela tem não estão informados, e aí, por consequência, o juiz utilizando aquele sistema arcaico vai ser os 30%. Isso mesmo. É muito importante que a mãe, além de listar, faça a comprovação disso. Vai numa farmácia, pega um recibo,
vai matricular na escola, pega um recibo, um cursinho, o lazer, né? Além de listar, porque tem coisas que a gente sabe que no dia a dia fica um pouco mais impossível, né, de ter esse recibo. Então, é bom listar para a gente poder pegar esse apanhado, né, de gastos, mas também o que conseguir fazer a comprovação, pegue sempre o recibo. E interessante aqui falando para uma mãe que vai se tornar uma mãe solo, que já está com esse desejo do divórcio, que além de já fazer essas comprovações em relação à criança, é em relação a esse genitor também, porque ela tem esse acompanhamento com o genitor, quanto que é a renda dele, onde ele trabalha, né? Então, já tem um pouco dessa inteligência emocional que a gente fala, né, usar um pouco da razão e também já colher provas nesse sentido, para quando a gente for naquele momento de escuta, de ouvir, né, essa mãe, a gente já saber, já colocar esse parâmetro da renda desse genitor, alguma comprovação em relação a isso. Entendi. E esse comentário da doutora Karen, da doutora Heloísa, de comprovar em relação ao genitor, por quê? O genitor costuma esconder bens, costuma esconder quanto ele ganha? É muito frequente, principalmente quando a gente está falando de empresário, né, de trabalhador autônomo, porque normalmente ele não tem uma folha, né, ele não tem um contra-cheque. Então fica muito mais difícil a gente conseguir fazer esse tipo de comprovação. Mas, obviamente, normalmente eu uso de algumas estratégias ali, né, de investigação, de detetive, de pesquisar aqui e ali. Acionamos a advogada FBI, às vezes. Procura, até mesmo se tem algum registro de empresa, né, procura certidão de propriedade, seja de imóveis, seja de veículos. Se esse empresário tem, por exemplo, um bar, ou se ele tem, seja qualquer tipo de empreendimento, tentar levar alguma pessoa, né, algum terceiro até esse local para pedir um tipo de orçamento. Então, vamos supor que esse pai ele trabalhe ali com uma empresa que instale energia fotovoltaica, né? Então, a gente consegue pegar nível de orçamento, ver como que está a agenda desse funcionário, né, desse empresário. Saber o valor da comissão. Exato. Se a agenda dele está muito cheia, então se ele não conseguir prestar o serviço rápido para você, a agenda dele, consequentemente, está cheia. Exato. Então, ele está prestando serviço contínuo e que talvez ele está ocultando algo no processo. Isso mesmo, rede social, porque hoje em dia qualquer tipo de empresa, seja ela online ou física, as pessoas já abrem uma rede social, então a gente vê ali que tem um fluxo muito bom, muito grande, então já avisar essa rede social, não só profissionalmente falando, caso seja empreendedor ou genitor, mas também na vida pessoal dele. É uma pessoa que no processo fala que está desempregado, não tem renda, mas já está ostentando ali finalzinho de semana cerveja, viagem na praia, né? Usar realmente, eu falo que é inteligência emocional, porque é difícil a mãe ver, né, o pai nessa vida, ostentando ter uma renda e estar mentindo no processo, mas é a hora de usar a razão e já começar a fazer provas nesse sentido. Exato. E isso é a importância de ter um advogado especialista nessa área. Porque essas peculiaridades de investigação, que não é só aquela advogada que fico atrás da mesa e faço a petição aqui. Te ouço, coloco no papel e pronto. Há sempre um trabalho extra a ser feito nessas situações, né? Eu costumo dizer que cada área do direito ele tem um feeling diferente, né? Então, por exemplo, no direito de família, além de a gente atuar com pessoas que têm uma carga emocional muito grande, o processo de família, muito embora ele seja simples para redigir, ele está muito mais voltado em torno dos fatos, né? Então, eu não preciso fazer uma petição cheia de artigo para poder indicar para o juiz que aquela criança tem direito. Eu preciso demonstrar para ela o que está acontecendo, na verdade, né? Exato. Então, o feeling é diferente. A gente precisa narrar muito bem, contar a historinha muito bem, pegar provas disso, né? Então, por exemplo, se eu quero uma petição de alimentos, eu não vou colocar ali coisas alheias que não sejam sobre os alimentos. O que eu quero comprovar? Eu quero comprovar que esse pai omite patrimônio? Ótimo. Vou utilizar a teoria da aparência? Tudo bem, vou colocar lá nesse processo, mostrando ostentação, mostrando que efetivamente ele ganha muito mais do que aquilo que ele está dizendo. Mas eu não vou usar, por exemplo, foto do casal enquanto eles estavam juntos, só para comprovar que eles estavam juntos, porque ali no processo de alimentos, né? A gente não está discutindo uma possível não estável. Exato. Eu costumo dizer que todo processo tem uma fase que o define, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo de um previdenciário. Você tem que ter a petição inicial feita, estruturada, mas o que vai definir se você vai ganhar ou não um benefício previdenciário, por exemplo, de uma aposentadoria rural? É a inicial, sim, mas também são os documentos que acompanham a inicial e também a audiência.
Se você vai, por exemplo, pedir um benefício de auxílio-doença, o que vai decidir aquilo ali? A petição tem que estar ok, mas é a perícia médica que vai decidir. Isso. Um trabalhista, por exemplo, a petição tem que estar ok, expondo todos os fatos, os argumentos, mas o que vai decidir, da grande maioria das vezes, não é a oitiva da testemunha na audiência para comprovar os fatos que dependem, por exemplo, hora extra, enfim. Então, todo o processo tem uma fase que o define. Aquela fase ali vai ser crucial para procedente ou para improcedente. No caso, então, do direito de família, essa fase inicial ela é muito importante, então, de levantar esses gastos, de levantar essas despesas, de fazer essa investigação do que o genitor possui, de patrimônio, de renda, de ir para a rede social para estruturar. Principalmente quando a gente está falando de pensão de alimentos, né? Agora, por exemplo, se a gente está falando de uma ação de divórcio, eu acho que o cenário já muda um pouco mais. A gente pode já usar esse meio de provas, mas não ter aquela carta na manga que a gente fala, né? A gente vai utilizar no momento oportuno. Na impugnação, normalmente. Mas no divórcio seria o que, por exemplo? O que mudaria? Depende muito, igual normalmente no divórcio, quando a gente fala de um casal ali que ele não conhece muito bem qual que é o patrimônio de um, qual que é o patrimônio de outro, principalmente quando a gente está falando de empresários, né? Que normalmente a esposa, a pessoa que tem a empresa, ela acha que a empresa é só dela. E, na verdade, ela esquece que se ela utilizou um dinheiro que era do casal para abrir a empresa é dos dois. E isso é algo que normalmente as pessoas que têm empresa não separam. Elas acham que é só dela. Então, no processo de divórcio, nessa situação, se eu estou defendendo a mulher e ela não é dona da empresa e o marido é o dono da empresa, consequentemente eu não vou ter tantas informações sobre essa empresa na petição inicial. Então, eu vou depender ali da contestação dele ou talvez até mesmo da parte de instrução do processo para saber se eu vou conseguir algo a mais ou não. Então, depende muito de cada processo. Agora, sim, alimentos eu acho que é a petição inicial. Deixar muito claro qual que é a proporção. A necessidade e a proporção. Acho que a possibilidade nem é tanto assim. É a proporção. É dividir conforme o que cada um ganha. É porque a possibilidade fica por conta do próprio pai mesmo. Está ali fazendo a sua defesa. Fazendo a defesa dele, a contestação, né? Falando tem condições de pagar X, né? Isso. E aí, na inicial, vocês, na condição de advogada da genitora, mostra a necessidade da criança e a proporção. Isso. Entendi perfeitamente. Doutoras, a gente está partindo para o encerramento. Eu gostaria muito de agradecer a presença das duas aqui nesse debate engrandecedor. E deixo a palavra para vocês também para fazer as considerações, as conclusões que acharem necessárias, pertinentes, doutora Cárita. Eu quero estar agradecendo mais uma vez esse espaço, né? Fico muito feliz para a gente poder estar tendo esse bate-papo, né? E estar levando essas informações. E só quero enfatizar dessa necessidade, essa importância, né? Das mulheres, mães solos, estar buscando essas informações, né? Não só buscar o advogado ou a advogada ali de confiança em um momento que já está no meio, né, de todo esse conflito, né? Busque saber, já que tem uma pontinha de algumas informações que você quer em relação ao divórcio, em relação à pensão, já busque preventivamente esse advogado para saber melhor dos seus direitos e ali, porque quando se fala em direito de família, acho que a doutora Heloísa vai concordar comigo, a gente trabalha com provas, né? Então, se já tem ali apontando algum divórcio, ou já tem essa dificuldade de receber um alimento de um pai ou a questão da visita, já procure de imediato uma advogada de confiança, procure se informar sobre os direitos para poder já produzir provas para que a gente consiga um êxito legal, né? Que a gente fala legal porque nem sempre é 100%, né? A gente consiga algo que já está mais ou menos ali na visão dessa pessoa. As redes sociais, para as pessoas que estão nos assistindo, seguir a senhora? Cárita Campos ADV. Muito obrigado, doutora. Doutora Heloísa. Quero agradecer a oportunidade, doutor. Agradecer a oportunidade também por estar aqui com a minha colega, a minha parceira, a doutora Cárita. E enfatizar também, né, a importância não apenas de solucionar a situação, mas de prevenir, né? É muito lindo um relacionamento que começa, mas os problemas eles vão acontecer e são naturais do ser humano. Então, se as pessoas conversam já durante o relacionamento sobre patrimônio, sobre vontades, sobre expectativa de vida, né, isso se torna muito mais fácil, isso flui.
O aconselhamento de um advogado, ele não vem para solucionar apenas, ele vem para prevenir. Então, se esse casal que está ali pensando, né, sair de um namoro, passar para algo mais qualificado, um namoro qualificado, uma união estável, seja como ele queira, né, que esse relacionamento evolua, é importante que ele pergunte ao advogado quais são os direitos, o que é possível para ele. Porque a maioria das pessoas, elas não sabem quais são os próprios direitos, né? Elas não sabem nem como solucionar. Elas sabem que elas podem chegar no cartório e fazer uma união estável, elas sabem que elas podem chegar no cartório e fazer um casamento, mas elas não sabem as peculiaridades que fazem com que isso seja mais leve para elas e que faça com que futuramente, se exista algum tipo de conflito, a gente já consiga remediar, a gente já consiga solucionar antes mesmo que ele exista, né? Ou facilitar com que esses conflitos existam. Então, por exemplo, num pacto antinupcial, eu posso deixar lá estabelecido que a resolução dos conflitos entre esse casal vai passar por uma terapia, vai passar, né, por uma sessão de mediação. Então, são coisas que as pessoas não pensam enquanto estão se relacionando e que é importante. Faz com que o relacionamento seja mais saudável para todo mundo. Excelente. Deixe suas redes sociais, para quem está nos assistindo possa te seguir. O meu Instagram é Heloísa Poloni ADV. Excelente, doutora. Novamente, agradeço a participação de vocês. E você que nos acompanhou até esse momento, não deixe de compartilhar, curtir, comentar, seguir também o nosso canal, a nossa página. E aguardo vocês no próximo episódio. Um forte abraço.